Paz do Senhor, bom dia. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos começar a estudar um pouco sobre o advento do Natal. Nossa, Poliana, advento do Natal. Eu nunca ouvi falar disso. Como não, gente? Como não? O advento do Natal é uma preparação para o Natal. Na verdade, se chama só advento. Eu que estou sendo redundante. O advento é a preparação, bom dia, ele é a preparação para o Natal. Ele acontece no quarto domingo, ele começa, no quarto domingo que antecede o Natal. Vocês querem ver que, mesmo sem vocês saberem, vocês e eu também, a gente sempre fez o advento, é a preparação. Um dia você compra guirlanda, no outro dia você coloca uma bolinha na árvore, no outro dia você arruma a casa de um jeito, no outro dia você compra, bom dia, gente, a paz do Senhor. E no outro dia você compra uma coisa, você organiza as comidas, então toda essa organização física já é o advento. O problema é que toda essa organização física, ela precisa também preceder de uma organização espiritual. Então, a partir de agora, a partir de hoje, eu quero deixar esse devocional gravado para que a gente tenha sempre a mãos uma preparação. Eu tô tomando como base o devocional do John Piper do Advento. O nome dele é Boas Novas. O Advento das Boas Novas, o devocional das Boas Novas. E a gente vai mergulhar nos dias e seriam 25 dias, que preparam para o Natal. Porém, a gente tá, como eu disse ontem até nos stories, um pouco atrasado. E a gente vai estudar 2 dias por vez, até chegar no dia certo, tá bom? Então, hoje a gente vai estudar o dia 1 e o dia 2. Então, vamos lá. Advento, dia 1. Lucas 1, 16 e 17, olha eu. E converterá muitos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. Prepare o caminho. O que João Batista fez por Israel, o advento pode fazer por nós. Não deixe que o Natal pegue despreparado. Refiro-me, porém, ao despreparo espiritual. Eu nem tinha lido, ó. O gozo e o impacto dele serão muito maiores se você estiver pronto. Que você esteja preparado. Primeiro, medite sobre o fato de que precisamos de um Salvador. O Natal é uma acusação antes de se tornar um deleite. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Se você não precisa de um Salvador, então você não precisa de Natal. O Natal não tem seu efeito pretendido até que sintamos despreparadamente a necessidade de um Salvador. Desde que essas curtas meditações do Advento ajudem a despertar em você. Ah, meu Deus, peraí. Uma sensação agridoce da necessidade de um Salvador. Segundo, realize o sóbrio autoexame. O advento é para o Natal, o que a quaresma é para a Páscoa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, do 23 ao 24. Que cada coração prepare para ele a morada, limpando a casa. Terceiro, edifique uma antecipação de esperança e empolgação, centradas em Deus, em sua casa, especialmente para as crianças. Se você estiver animado sobre Cristo, eles também estarão. Se você só torna o Natal emocionante com coisas materiais, como é que as crianças terão uma sede por Deus? Dobre os seus esforços de sua imaginação para tornar visível às crianças a maravilha da chegada do Rei. Quarto, seja intenso nas Escrituras e memorize as principais passagens. Não é pela minha palavra,
Não é minha palavra fogo, diz o Senhor? Nesta época do advento, reúna-se ao lado deste fogo, é quente, é cintilado, com cores da graça, é cura para 1000 feridas, é luz para as noites escuras. Advento, dia 2. Eu vou ler o texto de Lucas, capítulo 1, no versículo 46 ao 55. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou a humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o teu nome. A tua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o teu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam os pensamentos soberbos. Derribou o seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu os vazios e ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e a sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. O dia 2 fala o magnífico Deus de Maria. Maria vê claramente uma das coisas mais notáveis a respeito de Deus. Ele está prestes a mudar o curso de toda a história da humanidade. As 3 décadas mais importantes de todos os tempos estão prestes a acontecer. E onde está Deus? Ocupando-se com 2 mulheres humildes e desconhecidas, uma velha estéril, Isabel, e uma jovem virgem, Maria. E Maria está tão comovida com a visão de Deus, o amante dos humildes, que interrompe uma canção que chegou a ser conhecida como o Magnificat. Maria e Isabel são heroínas maravilhosas no relato de Lucas, e ele ama a fé dessas mulheres. Parece que a coisa que mais o impressiona é aquilo com que ele deseja impressionar Teófilo sobre o leitor do seu evangelho. É a singeleza alegre da humilde Isabel e Maria. Ao se submeterem ao seu magnífico, Isabel diz: é de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor. E Maria diz: porque contemplou a humildade das suas servas. As únicas pessoas cuja alma podem realmente magnificar o Senhor são pessoas como Isabel e Maria, pessoas que reconhecem a sua condição humilde e estão maravilhadas pela condescendência de um Deus magnífico. Então, no dia de hoje, a gente estudou o dia 1, estamos estudando o dia 1 e o dia 2 do Advento. No dia 1, eu acho muito interessante que ele já começa dizendo assim, ele nos dá uma chacoalhada mesmo, ele pergunta onde está o nosso evangelho. Já no dia 1 começa falando, se você não precisa de um Salvador, então você não precisa de Natal. Como assim, Polly? Se você não precisa de um Salvador, para que você quer um Natal? Qual a necessidade de ter um Natal para quem não precisa de um Salvador? Se eu e você não precisássemos da salvação, qual a necessidade de se ter um Natal? Me explica. Você está preparado? Você está pronto? Porque às vezes a gente quer tantas coisas, às vezes a gente precisa de resolver tantas demandas carnais, que a gente se esquece do que realmente importa. Muitas vezes, Cristo ele só quer que a gente entenda o valor da salvação. Às vezes, até as nossas circunstâncias carnais, elas são assim, esmagadoras. Porque ele só quer que você ceda as cordas que te aprisiona a este século. Tem gente que acha que o mundo vai melhorar. Não vai, não. Tem gente que acha que as coisas vão, ser melhores, que todo mundo vai viver em paz, ali John Lennon, Imagine. Não vai acontecer. As coisas só vão piorar.
Mas elas só vão piorar porque a Bíblia é clara que elas só vão piorar. Então eu quero saber se você está preparado para isso. A nossa intenção, a nossa motivação, ela sempre precisa de estar na nossa salvação. Não tem jeito. Não tem jeito. Às vezes a gente acha, não, vai ficar bom, as coisas vão ser legais. Não vai, gente. A única coisa que eu e você como cristãos e cristãos precisamos de fazer é preparar o nosso espírito, a nossa alma e, consequentemente, o nosso corpo para o dia da nossa salvação. Então, quando você estiver aí nos seus preparativos para os próximos dias, você precisa trazer à memória por que Jesus nasceu. Ele nasceu por um único motivo, para te dar e me dar salvação. Isso é muito maior do que qualquer outra coisa. Ele foi no inferno, ele arrancou a nossa alma de lá e ele trouxe a nossa alma de volta. Ele foi lá, ele tirou a chave do domínio da mão de Satanás. Aquela chave que constrangia a gente ao inferno. Já que estávamos condenados. Ele falou, não, peraí, só um minutinho. Não. Talvez se você tivesse que escolher entre a sua vida e do seu filho, você escolheria do seu filho. Mas Jesus, entre a vida dele e a nossa, ele escolheu a nossa. E é por isso que a gente precisa de um Salvador. Eu e você precisamos reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então esse é o ponto 1. O que inicia a nossa fase, o que inicia a nossa vida. Jesus Cristo como nosso Salvador. Depois ele começa no dia 2 falando sobre Maria, sobre como o cântico de Maria ele pode nos alcançar. A Maria diz assim, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque do ventre de Maria trouxe a salvação para o mundo. Uma mulher. Ela começou essa história, comendo do fruto da árvore proibida. Então ela decidiu que ela poderia, comer o fruto e conhecer o bem e o mal. Então eles foram expulsos do paraíso. Estamos falando de Eva. Adão e Eva foram expulsos do paraíso e começou-se uma trajetória terrena. Porém, a Bíblia diz, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 14 ou 15, por aí, diz assim, que do ventre da mulher sairia aquele que pisaria na cabeça da serpente. E aqui a gente vê quem foi que fez isso. Jesus. Através da serpente fomos condenados ao inferno. E através de Cristo veio a redenção da nossa vida. A redenção da nossa história. A redenção da nossa trajetória. O grande problema disso tudo é que Jesus, ele não vai fazer com que a gente, ou que você e eu, que a gente vá para o céu sem que a gente entenda quem é o nosso Salvador. Então Maria, ela começa a entender qual é o projeto de redenção do mundo. E ela se sente agradecida e agraciada pelo que o Senhor fez por ela. E ela faz o Cântico de Maria. Eu amo o Cântico de Maria. E o Cântico de Maria diz assim no dia 2. Minha alma engrandece ao Senhor. E tudo que há em mim bendiz o teu santo nome. Esse cântico, ele exalta a um Deus magnífico. Gente, mas o que é magnífico? O que é magnífico o suficiente? É aquele que não tem defeitos, é acima de excelente. O que é magnífico é acima de excelente. Ela reconhece a grandeza de um Deus que é acima da excelência, porque ela sabia que no ventre dela estava habitando aquele que haveria de tirar as dores deste mundo através da redenção do sangue de Jesus. Então eu e você, nessa manhã, a gente precisa sair desse devocional entendendo o sacrifício da cruz,
entendendo o que é a salvação. Mulher, não é salvação, tá bom. Eu preciso pagar minhas contas amanhã. Ai, nossa, tá, salvação. Cântico de Maria. Em um dia despretensioso, Deus parou o mundo. Ele olhou para duas mulheres. Ele ama as mulheres. Apesar de uma mulher ter trazido, o pecado para o mundo através do fruto da árvore proibida, duas mulheres geraram dois homens que mudaria o curso da história da humanidade. João preparava o caminho de Jesus. Eu sou a voz que clama no deserto, esse é o caminho que anda por ele. Eu sou a voz, raça de víboras. Arrependa-se hoje, arrependa-se. João, ele pregava o evangelho que preparava a vinda de Cristo. Ele preparava o caminho para Jesus vir. Sabe? Tudo tem uma preparação. Quando você está na sua casa preparando as coisas para o Natal, como que você está fazendo? Eu vou arrumar essa guirlanda porque vai ficar linda. Não, a gente vai arrumar uma guirlanda porque a gente vai celebrar aquele que venceu a morte para tirar a gente do inferno. Sabe, é um motivo de grande gozo, de grande alegria. Eu, quando vai chegando perto do meu aniversário, eu fico impossível. Quem fica perto de mim fica, ai meu Deus, ela já tá chegando. Ai meu Deus, você já comprou meu presente? Não, você já comprou meu presente? Olha, você fica bonito no dia do meu aniversário, porque eu não gosto de ninguém feio. Eu fico de jeito. Sabe por quê? Porque é um motivo de grande alegria para mim comemorar mais um ano de vida. E o mundo inteiro celebra o nascimento. Poliana, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Isso é uma data comercial. Existem registros históricos de que Jesus nasceu no dia, sei lá, não sei quanto de março. Gente, ele pode ter nascido o dia que foi. O dia que for. Mas eu e você e o mundo celebramos a vida dele no dia 25 de dezembro. Pronto. Gerou-se uma oração em torno desse dia. Gerou-se intenções em torno desse dia. Sabe? É como se o mundo parasse para celebrar a vida daquele que reina. Independente do dia que é, independente das circunstâncias que foram, se é aquilo ali, vamos todos celebrar a vida de Jesus no dia 25 de dezembro. E a vida dele precisa ter um significado dentro da sua casa e dentro da minha casa. Minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito se alegrou no Deus, o meu Salvador. Você sabe quando... Quem já teve um processo penal, sabe? Ele ia ser condenado. Condenado, preso e, sei lá, recebe um perdão judicial. Existem os perdões judiciais. Imagina, ele estava condenado e recebe um perdão judicial. Vamos lá? Vamos falar uma coisa real e prática que aconteceu ano passado? Ano passado, todas as pessoas encarceradas do país, todos os encarcerados do país que tinham pena, eu acho que era abaixo de 2 anos para cumprir, eles receberam a liberdade. Imagina você estar preso lá há 10 anos, há 15 anos, 12 anos, 8 anos e faltava menos de 2 anos para você cumprir a sua pena. Você sabe o que o Estado fez? Ele deu liberdade provisória para todos os encarcerados. Vocês têm noção da alegria desse povo? Eu sei que isso causou a revolta em grande parte da população brasileira. Mas, gente, vamos trabalhar de forma didática aqui? É como se... É a verdade isso. É como se tivéssemos condenados como aquelas pessoas e fôssemos livres. Foi isso que aconteceu com eles. Imagina, chega uma pandemia bem no meio do pipoco do trovão, em que eles precisavam diminuir a população carcerária do Brasil. Eles foram lá e libertaram todos os presos do país. Todos. Teve alguns que não foram presos, não foram libertos, mas
Foram situações muito específicas, mas a regra geral é que todos foram libertos. Todos, obrigada, Idalice, a analogia perfeita, é isso aí. Se você tivesse a oportunidade de conversar com uma pessoa que faltava 2 anos para ser livre e ali chega aquela lei e fala, pode ir para casa. Teve gente que eles tiveram ataque de pânico. Assim, foi tanta alegria para eles, assim, se coloca no lugar dele agora um pouco. Eles tiveram ataque de pânico. Eu tô arrepiada. Não coloca no lugar da gente, não. Se coloca no lugar dele. Você tá ali, 15 anos, 16 anos. Ah, mas ele é um criminoso. Somos todos, tá? Só que o nosso crime não é preso aqui, mas vai preso pro inferno. Somos todos. Todos. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos. E eles estavam ali por cometer questões pesadas contra outras pessoas. E, de repente, número 1, eles chamam, interno fulano, interno cicrano, interno beltrano, apresente-se na frente. Eles apresentam-se na frente. Aí eles já vão na posição de baixar a cabeça, vão para trás, levanta a cabeça. Vem pra cá, pega as suas coisas. Hoje vocês serão livres. Hoje vocês serão livres. Todo mundo que estava preso por pensão alimentícia foi livre também. Todo mundo. Não existe até hoje no país nenhum encarcerado. Nenhum. Essa possibilidade ela é nula. Nenhum encarcerado por pensão alimentícia. Você imagina, a pessoa foi presa 1 dia, 2, 3. Essa é uma prisão mais rápida. Mas você tem noção do que é uma pessoa que não cometeu nenhum crime contra o nosso Estado ou contra pessoas e ela vai presa? Ah, mas tá devendo pensão alimentícia, a gente é dívida. E ali a pessoa foi presa. Normal, né? Mas 1 dia normal. Nada de novo sobre o sol. Não pagou pensão, enrolou, foi preso. Foi 1 dia preso, 2, 3, 4, 5 dias preso. Quanto você deve de pensão alimentícia? 70 mil reais. Quanto você ganha? 2 salários mínimos. Fulano, vem aqui. Que foi? Você tá livre. Ó, quem pagou a pensão? Não, ninguém. Teve um decreto, uma lei que te libertou. Seus bens vão ser penhorados, mas pode ir embora. Quê? Pode ir embora. Não vai ter preso por pensão alimentícia no país. Pode ir embora. Foi isso que aconteceu com milhares de homens. Não vou falar nem dezenas, nem centenas, mas foram milhares de homens no país. E mulheres também, algumas poucas. Eu tô livre, tá. Imagina hoje, no dia de hoje. Hoje é o dia 6 de dezembro de 2021. Uma pessoa que não pagou pensão alimentícia, que ela corria o risco severo de ser preso. Eu tenho um cliente que no dia 18 de dezembro de 2019 ele foi preso. Ele foi preso. 18 de dezembro de 2019. No dia 19 de dezembro de 2019 eu tirei ele da prisão. Mas ele foi preso véspera de Natal. Detalhe, a justiça fecha 19 de dezembro. Isso significa que se a gente tivesse deixado para o dia 20 de dezembro, ele iria passar o Natal preso. Porque se vocês estão achando que um juiz vai decidir a soltura de um réu em plantão judicial por pensão alimentícia, ele até decide. Talvez ali, dia 24 de dezembro, meia-noite, ele sairia. Mas a gente conseguiu tirar ele em menos de 24 horas.
Ufa! Mas no dia 13 de março de 2020, todos foram soltos. Todos, sem exceção. Não foi no dia 13 não, mas ainda em março, todos foram soltos. Porque no dia 13 de março, tudo fechou aqui em Brasília. E assim foi fechando nos outros estados. No final de março, não tinha um preso por pensão alimentícia no país. E hoje, eles são condenados, mas eles não são presos, justamente porque ainda estamos com medidas, né, preventivas para não ter aglomeração dentro da população carcerária do país. E por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque a gente precisa de saber onde está o verdadeiro sacrifício na cruz. É isso que aconteceu com a gente. Só que essa prisão que passaríamos não seriam de 10, 15, 20 anos. Seria uma prisão eterna. Aqueles homens e aquelas mulheres que tinham 2 anos para poder sair e que foram livres e que já tinham cumprido, acho que 5/6 da pena ou 4/5 da pena, um negócio assim, sabe? Que faltava só 2 anos, mais 2 anos curto, que já tinha cumprido o máximo, eles saíram. Foi isso que Jesus fez pra gente. Olha, vocês tinham que continuar sendo condenados, mas porque eu nasci, porque eu me entreguei, porque eu amei o mundo de tal maneira, porque eu quis derramar todo o meu sangue naquela cruz por mim, por vocês. Por mim não, por vocês. Por amor. Pode sair. E às vezes a gente fica assim, ai, tá bom, salvação. Ai, uhul, salvação, salvação. Não. Conversa com o encarcerado do nosso país. Vai lá agora. Temos muitos soltos. Converse com eles. Converse com um homem que foi preso por pensão alimentícia e que o valor era tão alto que ele ia ficar os 3 meses preso. E de repente, saiu um decreto. Você não vai mais ser preso. Conversa com ele. Veja o que ele está sentindo. Veja o que os encarcerados estão sentindo. Eles sabem real o que foi feito por eles. E às vezes a gente, por estar livre, tá andando, tá aqui fazendo compras, tá trabalhando, curtindo, assistindo Netflix, a gente se esquece do que foi feito naquela cruz por nós. A gente se esquece do grande evento da salvação. Foi o evento que mudou a tua sorte, a tua história. Deus não me ama, Ele te ama. Ele te ama porque você estava condenado ao inferno. E hoje você pode ir para o céu. Você pode ir para o céu porque Jesus Cristo mudou a tua sorte e a tua história. O nascimento dele. Que é isso que a gente celebra no dia 25 de dezembro. Mudou a tua história. Você não vai sofrer, eu não vou sofrer. Nós não seremos condenados ao inferno, porque Ele se entregou por nós. Então, que nessa manhã, o teu coração e o meu coração possa celebrar o Deus magnífico que mudou a nossa sorte. Feche os seus olhos e vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Que coisa linda é saber que somos pertencentes a Ti. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe porque às vezes a gente não reconhece o Teu sacrifício da cruz. A gente não reconhece o tamanho e a grandeza e a profundidade do nascimento de Cristo para a humanidade. Que nós possamos ser perto de Deus. Sabe, que quando a gente se aproximar de Cristo seja uma aproximação real, genuína e verdadeira, que entre nós e os outros nós possamos entender qual é o teu amor. Senhor, assim como o Senhor achou Isabel e Maria e viu graça nelas, que o Senhor nos ache e vê graça em nós. Que nós possamos, Senhor, entrar nos teus santos dos santos, nos teus átrios e louvar e engrandecer o teu nome, ao nosso Deus,
ao Deus que nos salvou e nos tirou da condenação eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O que Jesus fez por mim e o que Jesus fez por você foi algo tão extraordinário que a gente não pode deixar de levar em consideração. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, às 5h45, a gente vai estudar o Advento do dia 3 e do dia 4. E que hoje nós possamos refletir em duas coisas. Primeiro, que estávamos condenados a passar uma eternidade no inferno. E só fomos livres por amor. E segundo, que a nossa alma precisa reconhecer Jesus e o sacrifício da cruz e que Ele é o nosso Salvador e que nada que a gente passe nessa terra, nada, absolutamente nada pode ser maior do que a nossa salvação. É isso que Maria estava tentando apresentar para a gente no dia 2. Nada. Minha alma engrandece o Senhor, ao Deus da minha salvação. Ele olhou para a tua serva e Ele trouxe o amor para a humanidade. Foi isso que foi feito na cruz. É isso. Fica com Deus, crie expectativas e quando você for pensar nas coisas de Natal, que você pense como deve ser pensado com um Deus que nunca desiste de mim e de você. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.